A questão justamente está aí. Quais as vozes que você tem ouvido na sua vida? O exército israelita tinha uma voz, que é a voz do medo. Eliabe também tinha a sua voz, que é a voz da crítica e da acusação. Saul tinha a voz do descrédito, da reprovação. Golias tinha a voz do desprezo. Mas Davi, ele, ao invés de dar ouvido à voz da acusação, à voz do desprezo, à voz da crítica, à voz do medo, à voz do desânimo, Davi resolveu dar ouvido a uma voz que não vinha de fora para dentro, mas vinha de dentro para fora. A voz do Espírito Santo, que dizia para ele o tempo todo: eu sou contigo. Eu sou contigo. Essa é a voz do Espírito Santo dentro de nós. É a voz que nos lembra da nossa promessa. Davi havia recebido uma unção de que ele deveria ser rei de Israel. Então ele sabia que ele não ia morrer no campo de batalha antes da promessa de Deus se cumprir na sua vida. Então ele decidiu dar ouvir a voz da promessa. É essa voz que é a voz do seu chamado, que é a voz de encorajamento, que é a voz do poder já manifestado. É a voz que você decide ouvir, que determina a vitória que você deseja alcançar. Decida ouvir a voz de Deus. Decida ouvir a voz de Deus. Quantas vezes o diabo vai usar uma voz para chegar até você e vai dizer o seguinte: olha, para você não tem mais jeito. Seu casamento acabou. Seu casamento chegou ao fim. Pare de lutar por algo que não tem mais solução. Pare de resistir a essa batalha que já está vencida. Pare de tentar por alguma coisa contra aquilo que já não tem mais jeito. Se você der ouvido a essa voz, você vai abrir mão da promessa que um dia você fez diante do Senhor, no altar perante um pastor, onde você disse: olha, na alegria, na tristeza, na doença, na saúde, na fartura ou na escassez, até que a morte nos separe. Se você der ouvido a essas vozes, a sua vida vai declinar de maneira tal que você vai perder a promessa de Deus na sua vida. 1 Samuel 17:43 diz assim a palavra do nosso bom Deus: disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e eu darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, versículo 45: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. E hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a tua cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. E você diz amém? Curve sua cabeça mais uma vez, feche seus olhos. Vamos falar com o Papai do Céu. Querido Deus e Pai amado, eu te louvo, Senhor Deus, porque o Senhor é bom. E bom é estar, Senhor Deus, na tua presença. Bom, Senhor Deus, é estar aqui, Senhor Deus, nesse momento, ouvindo a tua palavra. Quero eu te pedir que o teu Espírito Santo esteja iluminando o nosso entendimento, Senhor, para que possamos nós, Senhor Deus, ouvirmos tudo aquilo que deseja nos ensinar nessa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Podemos assentar?
E eu quero, com a graça de Deus, falar nessa noite, nesse capítulo 17. Então eu pediria que você permanecesse aí com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler alguns textos desse capítulo, porque ele é muito grande, então não dá para nós lermos todo ele, mas vamos expor alguns versículos que eles têm algo da parte de Deus a comunicar às nossas vidas. E eu gostaria de falar nessa noite sobre matadores de gigantes. E você vai sair daqui nessa noite, se você receber a sua palavra, com essa convicção pessoal: eu sou um destruidor de gigantes também. Porque todos nós temos gigantes a serem destruídos, sejam eles metafóricos ou literais, mas todos nós enfrentamos gigantes nas nossas vidas. E é engraçado que todos os grandes homens que marcaram a história, não somente a história bíblica, mas também a história secular, de uma maneira geral, eles enfrentaram os seus próprios gigantes e venceram. E foram esses mesmos gigantes, por eles enfrentados, que os promoveram e os tornaram quem eles se tornaram. Eu estava lendo a história de Nick Vujicic. Não sei se alguém já ouviu falar sobre esse cidadão. Mas é um homem que nasceu sem as pernas e sem as mãos. Ou seja, o corpo dele é somente o tronco. E desde novo, todas as pessoas que olhavam para ele diziam o seguinte: olha, é apenas um peso morto. Porque não vai durar, não vai ser ninguém e não vai haver possibilidade de fazer nada na vida. A sociedade o desprezou de uma maneira que causou nele um grande trauma. Mas, no entanto, esse homem, chamado Nick Vujicic, ele superou as suas limitações físicas, se tornou um grande pregador do Evangelho e um enorme palestrante motivacional. Esse cara percorre o mundo, ensinando a muitos como superar as suas próprias limitações. Porque o gigante dele era a sua limitação física, mas ele venceu ela pela fé, pela perseverança e por acreditar em si mesmo. Um outro exemplo que eu destaquei aqui, Steve Jobs, que foi o fundador da Apple, um cara visionário da tecnologia, do mundo secular, mas que nem sempre ele foi aplaudido pelas pessoas que hoje o estimam, porque ele foi demitido da própria empresa que ele fundou, ridicularizado e desacreditado no mercado. Tinha tudo para desistir da sua vida, porque o gigante que ele enfrentou era muito grande. Mas, no entanto, ele conseguiu, não desistindo dos seus sonhos, recomeçar o seu negócio. E ele voltou mais forte do que nunca. E revolucionou o mercado da tecnologia da comunicação. O iPhone, o iPad, é tudo Steve Jobs, que superou o seu gigante e hoje criou facilidade que eu e você carregamos na palma da nossa mão. Quero falar também de um brasileiro que tem um exemplo de vida muito interessante, Abílio Diniz. O pastor Márcio deve conhecê-lo. Filho de imigrantes portugueses, um cara simples que começou ajudando a família num pequeno negócio do varejo, mas que nos anos 80 ele viveu a sua maior crise. Chegou a ter dívidas acumuladas na casa dos bilhões. E todos acreditavam que ele haveria de falir. Quando as coisas não podiam piorar, ele foi sequestrado e ficou com um trauma emocional muito grande na sua vida. Mas, no entanto, esse homem conseguiu mudar a sua trajetória quando tudo parecia que tinha chegado ao fim. Ele se reergueu e tornou o grupo Pão de Açúcar um dos maiores grupos empresariais do nosso Brasil. O gigante dele foi a falência, a dor, a pressão, mas ele venceu porque ele não aceitou a derrota definitiva. E com isso ele conseguiu vencer o seu gigante. Agora a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: qual é o seu gigante?
Porque o seu gigante pode ser a enfermidade, pode ser uma dívida que você acredita que não seja pagável, pode ser uma crise no seu casamento, ou talvez a sua própria mente, que todas as horas te sabota e não deixa você nunca crescer. Mas uma coisa que a gente aprende através da história desses 3 homens que eu ilustrei aqui, e de tantos outros, é que gigantes eles existem, mas também gigantes caem. Gigantes eles existem, mas também a vida nos ensina, e a palavra de Deus nos ensina, que gigantes também caem por terra. E isso, eu quero que você entenda juntamente comigo aqui pela palavra do Senhor, que assim como esses homens e muitos outros heróis da Bíblia Sagrada, provaram que não é o gigante que define o nosso futuro, mas é a nossa postura frente aos nossos gigantes. Porque assim também aconteceu com eles, acontece com muitos de nós. Alguns gigantes, eles vêm sobre a nossa vida para tentar nos fazer parar, para tentar nos fazer nos amedrontarmos, para tentar fazer-nos paralisarmos, desistirmos dos nossos objetivos. Mas, no entanto, quando você ressignifica a maneira como você enxerga o seu gigante, você vai começar a observar eles como treino para uma vitória maior que Deus haverá de te conceder. E com isso eu quero que você, nessa noite, entenda que cada gigante que nós enfrentamos na nossa vida, eles carregam uma mensagem. Uma mensagem que muitas vezes nos causa desespero, porque o gigante é maior do que nós. Mas, no entanto, esse gigante que afrontou Israel, por nome de Golias, durante 40 dias, ele repetiu por diversas vezes para os israelitas, chamando-os para um duelo, aonde ninguém se propunha ir. E cada dia que se passava, cada afronta que ele levantava, mais faziam com que a mente dos israelitas fosse sublimadas, fossem desanimadas e fossem impedidas de pensar que haveria alguma chance de vitória. Mas, no entanto, eu quero te dizer aqui pela palavra do Senhor, que a vitória vem quando a gente para de ouvir a voz dos nossos gigantes e começa a dar ouvido à voz do nosso Deus, que é muito maior do que o nosso gigante. Eu não sei qual é o seu gigante. Pode ser um gigante na área financeira, pode ser um gigante na área fisiológica, ou seja, uma doença, pode ser um gigante emocional, uma crise de ansiedade, um complexo de rejeição, de culpa, de desprezo, pode ser um gigante espiritual, faz com que você esteja constantemente debaixo de ataques de espíritos dominadores, opressores, e você não consegue sair. Eu não sei qual é o seu gigante. Pode ser um gigante na sua área familiar, uma crise no casamento, a rebeldia de um filho. Eu não sei. Não importa. A questão é justamente essa. Não importa qual tipo de gigante você esteja enfrentando, seja ele visível ou invisível, seja ele externo ou interno, seja ele material ou espiritual. O que importa é você se posicionar da maneira correta diante dele, para que você possa fazer com que esse gigante caia por terra pelo poder que há no nome de Jesus. Porque há poder no nome de Jesus. E pela história de Davi, nós vamos aprender aqui nessa noite. Eu quero que você caminhe comigo nessa história, para entendermos que os gigantes, eles não são derrotados pelo poder ou pelo tamanho da nossa espada, mas pela convicção da nossa fé e a nossa confiança no nosso Deus. Amém? Então está disposto comigo a caminhar nessa história? Então volte os seus olhos aí ao capítulo 17, versículos de número 24 e 25, onde diz assim a palavra do Senhor: porém,
Todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. E há de ser que, pois o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa do seu pai em Israel. Gente, olha só, eu quero que você entenda uma coisa. A batalha havia sido travada entre o exército dos filisteus e o exército israelita. De um lado dos filisteus, o rei Aquis, com um exército numeroso, em um lado do monte. No outro lado do monte, o exército israelita sob o comando de Saul. E entre eles um vale. E durante 40 dias, Golias, um gigante de aproximadamente 2,90 metros a 3 metros de altura, ele saiu do meio das fileiras do exército filisteu e começou a afrontar os homens dos exércitos israelitas, dizendo o seguinte: olha, não há necessidade que fadigueis todo o exército, envia-me o vosso campeão, e há de ser que se ele me derrotar, nós lhe seremos por servos, mas se eu o derrotá-lo, vocês nos servirão, e com isso pouparemos todo o exército. Era uma proposta boa, era uma proposta interessante, porque em vez de uma batalha campal entre exércitos, onde haveria baixa dos dois lados, a batalha seria definida por apenas um homem. Só que sabe qual é o problema? O homem no exército filisteu era um gigante, e parecia que não havia homem no exército israelita para enfrentá-lo, porque durante 40 dias, ninguém se propôs a ir à guerra, à peleja contra Golias. Ninguém se propôs a ir à guerra contra Golias. O rei havia dado uma palavra: o guerreiro que derrotar Golias será dado a minha filha como esposa, tornar-se-ia genro do rei, ou seja, entraria para a família real. A casa do seu pai seria isenta de impostos, e ele ganharia ainda muito dinheiro. Só que, mesmo diante dessa proposta, os homens de Israel, eles só viam impossibilidade, aonde Davi viu oportunidade. Diga comigo: todo gigante é uma janela de oportunidade. Todo gigante é uma janela de oportunidade. Porque enquanto o exército israelita via dificuldade, Davi via oportunidade. O que para os soldados era o fim, para Davi era o começo da sua ascensão. Porque cada dificuldade que nós passamos na nossa vida é uma porta que nos conecta com o nosso propósito. Muitas vezes, o que você chama de problema, Deus chama de promoção, se você for capaz de ir e resolver. E toda promoção, ela vem até você disfarçada de um teste ou de uma aprovação. Davi, ele precisava de um palco para que Israel conhecesse, e esse palco foi o gigante. Fala para o irmão que está do seu lado: a dificuldade é o disfarce da oportunidade. A questão é que nós precisamos entender o que está por trás do problema. O que está por trás do problema, que tudo aquilo que existe como solução só veio à existência a partir de um problema inicialmente criado. Toda dificuldade, ela é um disfarce da oportunidade. Matadores de gigantes, eles entendem que dificuldade é disfarce de oportunidade. Segunda característica de um matador de gigante está aí no versículo de número 26, que diz assim:
Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de Israel? Pois quem, é incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Aí que está a questão. A maneira como você enxerga o seu gigante define a sua vitória. Os homens de Israel chamavam Golias de gigante. Você pode ler toda a história. Davi em nenhum momento chama Golias de gigante. Davi chama ele de incircunciso. Incircunciso. Alguém que não está debaixo da mesma aliança que Davi estava. Porque Israel tinha uma aliança com Deus, que era a circuncisão. Davi, quando olha para aquele gigante, não o vê como um gigante, vê apenas como um homem incircunciso. Para Davi, ele diz o seguinte: é apenas um homem, e não está debaixo da mesma aliança que eu estou. Ou seja, ele não carrega a mesma proteção que eu carrego. Ele não serve ao mesmo Deus que eu sirvo. Ele não está debaixo da mesma proteção que eu estou. Davi sabia que quem tem e quem vive debaixo da aliança de Deus jamais luta sozinho. E quer saber uma verdade? O problema não é o tamanho do nosso gigante, é a maneira como nós o enxergamos, é a maneira como nós olhamos para eles. Você que gosta de estudar a palavra de Deus e aproveita a oportunidade para participar conosco dos estudos bíblicos de quarta-feira, fica a dica. Aprendeu o que durante os estudos que fizemos do panorama bíblico? Que quando Moisés manda 12 espias espiar a terra de Canaã, e eles lá permanecem durante 40 dias espiando, quando eles voltam para Cádiz Barneia para trazer o relatório a Moisés acerca da terra que Deus havia de entregar nas suas mãos, 10 dos 12 espias, eles trazem o seguinte relatório a Moisés: Moisés, verdadeiramente a terra mana leite e mel, é tudo conforme o nosso Deus falou que era, só que entretanto, nós não podemos conquistá-la. E eu digo por quê? Porque lá no território dos cananeus existem gigantes. Todos os homens da terra são de grande estatura. Nós os víamos aos nossos olhos como gafanhotos próximos a eles. E assim também o éramos aos seus olhos. Sabe o que eles estavam dizendo? Que a maneira como eles se viam diante dos gigantes da terra era a maneira como os homens daquela terra os viam diante deles. Ou seja, a maneira como eles se enxergavam refletia a maneira como os homens daquela terra também os enxergavam. Eles se viam como insetos. Os inimigos deles os passaram a ver como insetos. Só que tudo é uma questão de ponto de vista. Porque eles falaram: todos os homens daquela terra são gigantes. E a Bíblia diz que só tinha 3 gigantes. Ainda fala o nome deles: Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak, gigantes que habitavam na terra. Só que por eles enxergarem de uma perspectiva errada, eles projetaram em toda a terra dos cananeus como se todos fossem gigantes, e só haviam 3. Sabe? A maneira como você enxerga o seu gigante está diretamente influenciando a maneira como você resolve os seus problemas. E eu quero te dizer uma palavra de Deus aqui nessa noite. Não meça o seu problema pela régua da sua incredulidade, mas meça os seus problemas pela régua do seu Deus. Eu ouvi uma vez um pastor falar algo que me tocou, eu achei muito interessante, que ele dizia o seguinte: olha, não diga para Deus o tamanho do seu problema, mas diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. E o nosso Deus é grande. O nosso Deus é grande. O nosso Deus é infinitamente grande.
Tem um hino que diz assim: não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou os céus e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou para o seu louvor. O nosso Deus é grande. Com isso eu quero dizer que é o seguinte: não importa o tamanho do seu problema, o que importa é o tamanho da sua fé em Deus. Porque ao invés de apresentar o seu problema para Deus, você também pode fazê-lo, mas no entanto, apresente para o seu problema o Deus a qual você serve e diga: olha, eu sirvo a um Deus grande. Porque o médico pode dizer para você: essa doença não tem cura, e você vai poder refletir: não, o meu Deus, Ele é o médico dos médicos, que com uma palavra Ele enviou e curou todos os seus filhos. Não importa o tamanho do seu problema, mas o tamanho da sua fé em Deus. Matadores de gigantes, eles sabem com quem lutar e a quem evitar. Olha só que coisa interessante que diz aí no versículo 28. Que quando Davi ele vai interrogar aqueles homens acerca do que se fará aquele que derrotar o gigante e tirar a afronta de sobre Israel, diz aí no versículo 28, ouvindo Eliabe é o irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a sua ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. E aí diz o próximo versículo: e desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Gente, aqui tem um segredo muito interessante, porque o irmão de Davi, Eliabe, tentou desviá-lo da sua atenção à guerra através de críticas e acusações. Eliabe estava dizendo o seguinte: olha, o que você veio fazer aqui, Davi? Davi era o mais novo de uma família de 8 irmãos. E Eliabe falou assim: eu conheço a maldade do seu coração, você deixou as poucas ovelhas do nosso pai no deserto e vieste aqui apenas para assistir a peleja. Davi, em vez de rebater a insinuação, desviou dele e foi falar com os outros. Gente, isso aqui é muito importante, sabe por quê? Porque Davi, ele entendeu que ele não podia perder tempo com Eliabe, porque o verdadeiro inimigo de Davi era Golias e não o seu irmão. Sabe quando o diabo não consegue nos destruir, ele tenta nos distrair. Mas Davi, ele optou por não gastar energia com quem não era o seu inimigo. Ele não se distraiu do seu propósito, não se desviou do seu desejo de lutar contra aquele gigante. Pelo contrário, Davi ele se posicionou desviando-se dele. Por quê? Pessoas inteligentes, elas sabem com quem lutar e a quem evitar. E olha, tem muita gente que anda gastando tempo e energia com lutas desnecessárias, com quem na verdade não são seus verdadeiros inimigos, aonde você entra em pelejas, em guerras, em afrontas, em discussões sem sentido nenhum e que não acrescentam nada na sua vida. Davi sabia da boa intenção do seu coração. Ele poderia ali arrumar uma discussão com o seu irmão mais velho e ele ia perder a discussão. Mas em vez de gastar energia brigando com seu irmão, ele poupou seu tempo e energia para lutar com o verdadeiro inimigo, Golias. Sabe, enquanto você perde tempo e energia lutando com seus irmãos, você está deixando de poupar forças para lutar contra os verdadeiros gigantes na sua vida. Saber quando lutar e com quem lutar é tão importante quanto saber lutar. Sabe,
Uma das coisas que o diabo mais tem feito nos últimos dias é jogar um irmão contra o outro. E a gente fica lutando entre nós mesmos, enquanto o diabo está galgando terreno, conquistando espaço, ocupando lugares vazios, enquanto a gente fica degladiando-nos entre nós. Sabe o que a Bíblia vai nos dizer? Que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades dominadores das regiões celestiais deste mundo tenebroso. A sua luta não é comigo, a minha luta não é com você, a sua luta não é com seu irmão, com a sua irmã, com seu filho, com seu cônjuge, não, a sua luta é contra o diabo. Quando alguém se levantar para afrontar você, como Eliabe fez com Davi, desvie a sua atenção dele e foque a sua atenção em Deus e contra o seu inimigo. 4. Deixa eu correr aqui. Matadores de gigantes, eles não ouvem nenhuma outra voz, senão a voz de Deus. Olha o que diz aí o versículo 31. Davi foi levado perante Saul, e ali ele chega e diz o seguinte, no versículo de número 32. Não desfaleça o seu coração de ninguém por causa dele, porque o teu servo irá à peleja contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir à peleja com ele, pois tu és ainda moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Davi, ele ouviu a voz de Saul dizendo o seguinte, olha, você não consegue lutar contra ele, você não pode, você ainda é menino, você ainda é moço, e Golias, guerreiro desde a sua mocidade, não tem possibilidade, não tem chance de você vencer, não há a menor possibilidade de você conseguir ganhar essa peleja. A questão justamente está aí. Quais as vozes que você tem ouvido na sua vida? O exército israelita tinha uma voz, que é a voz do medo. Eliabe também tinha sua voz, que é a voz da crítica e da acusação. Saul tinha a voz do descrédito, da reprovação. Golias tinha a voz do desprezo. Mas Davi, ele, ao invés de dar ouvido à voz da acusação, a voz do desprezo, a voz da crítica, a voz do medo, a voz do desânimo, Davi resolveu dar ouvido a uma voz que não vinha de fora para dentro, mas vinha de dentro para fora. A voz do Espírito Santo, que dizia para ele o tempo todo: eu sou contigo. Eu sou contigo. Essa é a voz do Espírito Santo dentro de nós. É a voz que nos lembra da nossa promessa. Davi havia recebido uma unção de que ele deveria ser rei de Israel. Então ele sabia que ele não ia morrer no campo de batalha antes da promessa de Deus se cumprir na sua vida. Então ele decidiu dar ouvir a voz da promessa. É essa voz que é a voz do seu chamado, que é a voz de encorajamento, que é a voz do poder já manifestado. É a voz que você decide ouvir, que determina a vitória que você deseja alcançar. Decida ouvir a voz de Deus. Decida ouvir a voz de Deus. Quantas vezes o diabo vai usar uma voz para chegar até você e vai dizer o seguinte: olha, para você não tem mais jeito, seu casamento acabou, seu casamento chegou ao fim, pare de lutar por algo que não tem mais solução, pare de resistir a essa batalha que já está vencida, pare de tentar por alguma coisa contra aquilo que já não tem mais jeito. Se você der ouvido a essa voz,
Você vai abrir mão da promessa que um dia você fez diante do Senhor, no altar perante um pastor, onde você disse: olha, na alegria, na tristeza, na doença, na saúde, na fartura ou na escassez, até que a morte nos separe. Se você der ouvido a essas vozes, a sua vida vai declinar de maneira tal que você vai perder a promessa de Deus na sua vida. Eu lembro que a minha mãe, quando ela estava período pós-parto, ela conta que após de uma gestação de um dos filhos, ela ainda no hospital, ela conseguiu se levantar no momento em que as enfermeiras não estavam próximas. Eu não lembro qual filho foi, mas somos 7, só da mesma mãe. Mas ela contou que uma voz chegava para ela e falava o seguinte: olha, você não vai conseguir criar esse monte de filho. Por que você não dá cabo da sua vida? Por que você não se joga da janela desse hospital e acaba com a sua vida? Ela nos conta que ela ouvia nitidamente aquela voz no seu ouvido, dizendo o seguinte: olha, dá um fim a isso, acaba com esse sofrimento. Você não vai ver seus filhos crescer, mas também não vai sofrer por não ter condições de sustentá-los. A minha mãe disse que naquela oportunidade ela preferiu dar ouvido à voz de Deus, que a fazia lembrar das promessas de que ela haveria de ter 7 filhos e que ela não ia perder nenhum deles enquanto estivesse viva. Naquele momento, ela escolheu que voz dar ouvido. E hoje minha mãe tem os 7 filhos da promessa dela, vivos, saudáveis, vivendo a sua vida, e minha mãe está viva. Tudo porque na hora em que uma voz soprou no seu ouvido, ela preferiu ignorá-la. Sabe por que muitas pessoas, a vida delas não dá certo? Porque elas dão ouvido e vez à voz do diabo, ao invés de dar ouvido e vez à voz do Espírito Santo. Sabe por que as pessoas terminam com negócios que têm tudo para prosperar? Terminam com casamentos que têm tudo para poder ser bênção? Abandonam ministérios que têm tudo para alcançar o crescimento, simplesmente porque deram ouvido à voz errada. Nessa noite, em nome de Jesus Cristo, eu convido você a ouvir a voz do Espírito Santo que diz: eu sou contigo. Você pode passar pela dificuldade, você pode passar pela opressão, pode passar por provação, mas o que importa é que você nunca passa sozinho. Deus sempre estará com você. Deixa eu progredir aqui. Matadores de gigantes, eles entendem que ursos e leões são treinamentos que preparam eles para os gigantes que eles haverão de enfrentar. Olha só que coisa interessante. Quando Saul tentou dissuadir a Davi de lutar contra Golias, porque Golias era maior do que ele, era mais experiente do que ele, tinha mais habilidades militares e técnicas de guerra maiores do que Davi. Davi disse o seguinte: olha, eu não tenho o que Golias tem. Mas deixa eu te falar uma coisa, no versículo 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, vinha um leão ou um urso, e tomava uma das ovelhas do meu rebanho, e eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a minha mão sobre a sua barba, e o feria e o matava. Davi, ele não tinha experiência militar, mas ele tinha experiências com ursos e leões. Davi, ele não começou matando os gigantes,
Davi ele começou matando ursos e leões no anonimato. Ninguém via quando Davi matava urso, quando Davi matava leões, quando Davi salvava as suas ovelhas. Mas, no entanto, aquilo era Deus treinando ele para uma batalha muito maior que ele ainda haveria de enfrentar. Sabe, nem todos os gigantes são Golias, mas todos os leões e ursos são preparações para os Golias que ainda hão de vir. E quantas vezes nós não temos que matar um leão por dia? E dizem que mulher, além de matar leão, mata, prepara, cozinha e serve. E ainda lava a louça depois. Mas quantos leões nós não temos que enfrentar no nosso dia a dia? Sabe, às vezes, é tanto leão e urso, que eu acho que Deus está preparando a gente para um apocalipse zumbi. Ou se não, para uma terceira guerra mundial. Porque será que vai vir coisa maior do que essa? Mas, querido, isso é Deus te preparando para quando chegar o momento da sua vitória, a sua vitória será precedida por uma grande batalha. Eu não sei quais são os seus leões e ursos que você tem enfrentado. São crises emocionais silenciosas, são crises conjugais, onde você não conta para ninguém. São crises financeiras, onde você não sabe como as resolver, ou doenças com as quais o médico não consegue diagnosticar, e você acredita que você tem que aceitar e conviver com ela. Eu não sei quais os leões e ursos você tem enfrentado, mas fique tranquilo, porque isso ainda não é o final. Tem um gigante lá na frente, mas à medida que você vence os leões e os ursos do dia a dia, Deus está preparando uma grande vitória para a sua vida. Deus está preparando uma grande vitória para a sua vida. E Ele está usando isso para amadurecer a sua fé, para aumentá-la, para que você possa dar testemunho interior de que você está preparado para as guerras maiores que ainda haverão de vir. Matadores de gigantes, eles não se movem apenas por um positivismo vazio, mas eles se movem por uma confiança interior no Deus da sua história. Gente, olha só que coisa extraordinária que diz o versículo 36. Assim feriu o teu servo leão como urso, e assim também será contra esse incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Gente, sabe o que é confiança? Confiança, convicção, é acreditar que algo vai dar certo, ainda que você não esteja vendo probabilidade do resultado. Sabe por quê? Porque às vezes nós acreditamos que algo vai funcionar, ou que algo vai dar certo, à medida que nós avaliamos as probabilidades, mas isso é apenas probabilidade, não é milagre. Milagre contraria a razão. Aquilo que é impossível, eu quero dizer, você tem um Deus que faz. Aquilo que é impossível, você tem um Deus que faz. A confiança, ela é o alicerce da nossa vitória. Davi, ele sabia disso, e ele cantou no Salmo de número 20, versículos 7 e 8, onde diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Eles tropeçam e caem, mas nós nos levantamos e ficamos firmes. Quem confia em Deus, ele não se demove pelo tamanho da dificuldade. Pelo contrário, quanto maior o problema, mais ele finca o pé no chão e ele diz assim: Deus, ele é comigo. Deus, ele é comigo. O segredo de Davi, eu já vou caminhar para encerrar. O segredo de Davi era a presença do Senhor na sua vida. Olha o que diz aí o versículo de número 37. Disse mais Davi: foi o Senhor quem me livrou da mão do leão do urso,
e ele me livrará da mão deste filisteu. E então disse Saul: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Davi, ele carregava uma promessa, mas ele também carregava uma presença. Davi, ele carregava uma promessa, mas ele também carregava uma presença. Se você voltar alguns capítulos atrás, você vai ver que Deus rejeitou Saul e disse para Samuel: Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem, e eu enviar-te-ei à casa de Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos tem me provido de um rei. Samuel chega na casa de Jessé, chama os filhos de Jessé, e quando ele vê Eliabe, um cara grande, forte, mas covarde, porque não enfrentou Golias, grande, forte, Samuel disse: olha, está diante do Senhor o seu escolhido. Deus falou para Samuel: Samuel, não olhe para a sua aparência, nem pela sua formosura, porque eu o rejeitei, porque Deus não vê como o homem vê o que é o exterior, mas eu vejo o que está no coração. O homem vê o exterior, mas eu vejo o que está no coração. Passaram Eliabe, passaram Abinadab, passaram Samar, passaram os outros 4 filhos. Samuel olha todos eles, nenhum deles o Senhor confirma no seu coração. Ele diz: então acabaram-se os mancebos. Jessé diz: não, tem um, o caçula, o menorzinho da casa, e ele está no campo apacentando as ovelhas, Davi. Samuel diz: chame-o, porque não assentaremos à mesa enquanto Davi não entra. Quando Davi entrou no recinto, estava lá o seu pai, estava lá os seus irmãos. Samuel olha para ele, jovem, pequeno, ruivo, gentil presença, mas Deus confirma no seu coração: está aí, diante de você, aquele a quem eu tenho escolhido. Samuel pega o chifre de azeite, derrama sobre a cabeça de Davi, e aí a Bíblia diz algo muito interessante. A partir daquele momento, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Sabe, existe uma diferença entre você ter o Espírito de Deus e o Espírito de Deus ter você. Existe uma diferença entre você ter a habitação e outra coisa é você ter a unção. Sabe por quê? Não é a habitação, mas é a unção que faz a diferença. Davi disse: o Senhor me livrou do urso e do leão, e também me livrará das mãos desse filisteu. Saul, que então estava tentando demovê-lo, disse o seguinte: ó, vai, e o Senhor seja contigo. Precisamos, mais do que todas as coisas nessa vida, a presença do Espírito Santo na nossa vida. Precisamos mais do que ouro, mais do que prata, mais do que carros, mais do que casa, mais do que relacionamentos. Precisamos do Espírito Santo. Quando você amar a presença do Espírito Santo na sua vida, mais do que todas as coisas, você vai ver aquilo que Deus poderá fazer em você e através de você. Porque a presença faz a diferença. Deixa eu correr aqui. Matadores de gigantes, eles sabem que Deus os usa com aquilo que eles têm em mão. Saul então falou: vai-te, o Senhor seja contigo. Pegou a sua armadura real e tentou colocá-la sobre Davi. Davi tentou andar com aquilo e não conseguiu, porque nunca havia usado, e falou o seguinte: eu não tenho como usar isso. Aí diz no versículo 40: e então tomou o seu cajado na sua mão, escolheu para si 5 pedras do ribeiro, pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. Davi, ele venceu, não com armas humanas, mas com a sua funda e uma pedra. Sabe de uma coisa? Deus nunca pedirá a você aquilo que você já não tem.
Deus sempre usará você com aquilo que você já carrega. E sabe o que Davi tinha? Uma funda e algumas pedras, utensílios de uso de pastor, porque Davi até então era pastor de ovelhas. Mas sabe, aquele simples estilingue, como as pedrinhas que ele coletara no rio, fizeram a diferença que todas as armas dos exércitos israelitas não puderam fazer. E aí, chegando aqui no final, quando ele se dispõe a lutar contra Golias, quando vê-lo, despreza e diz o seguinte: porventura sou eu um cão para vires a mim com pedras e paus? Vem contra mim e eu te darei para as aves do campo. Davi então rebate e diz: olha, tu vens a mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. E hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus, darei hoje para as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e toda essa congregação saberá que Deus é quem salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas minhas mãos. Sabe por quê? Não é sobre o que você tem, mas sobre com quem você anda, com quem você entra na batalha. Deus não precisa de espadas humanas, Ele só precisa de pessoas dispostas a lutar no seu nome. Sabe por quê? O nome do Senhor dos Exércitos, Ele tem poder. Eu convido os músicos a chegarem no púlpito. E eu convido a você a ficar de pé. No versículo 48, diz assim: e sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Diferente dos demais guerreiros do exército de Saul, Davi, quando o filisteu veio contra ele, ele não fugiu, ele correu ao encontro. Davi não é apenas um homem de discurso bonito, mas de atitude firme de quem enfrenta os seus problemas de frente. Davi não correu do gigante, Davi correu em direção a ele. Sabe, a sua postura revela a fé que você carrega. Quem foge dos gigantes nunca será lembrado na história, mas quem enfrenta os seus problemas, os seus gigantes, ele se torna um testemunho vivo. Davi, ele já tinha a unção real. Ele precisava apenas que todo Israel visse que Deus era com ele. Sabe o que falta para as pessoas enxergarem Deus na sua vida? Talvez seja o problema que você precisa enfrentar de frente. José, ele carregava a presença de Deus. E a Bíblia diz que tudo que ele colocava as mãos, Deus abençoava, porque o Senhor era com ele. Davi matou o gigante Golias com apenas uma pedrada. E assim diz a Bíblia, prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. Feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse espada na sua mão. Sabe por quê? Quem dá a vitória é Deus. Diga comigo, meu Deus é um Deus de vitórias. O meu Deus
é o Deus da minha vitória. O meu Deus é o Deus da minha vitória. Eu não sei qual é o seu gigante, mas eu posso te afirmar, seu gigante não é maior do que o seu Deus. Há poder em Deus para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Se você decidir enfrentar os seus problemas de frente, encará-los em nome do Senhor Jesus Cristo, eu posso te garantir, Deus tem poder para te conceder a vitória que você tanto almeja. Eu gostaria de orar então com vocês nesse momento. E logo após o grupo de louvor vai estar cantando. E eu gostaria que você apresentasse a Deus agora o seu gigante. Eu não sei qual é o seu gigante. Existem alguns irmãos aqui que estão enfrentando um gigante emocional, um gigante que tem sido para eles um trauma que eles têm carregado a vida toda e que eles não têm conseguido se libertar. Eu não sei qual é o seu gigante. Seu gigante pode ser uma dívida financeira que você não consegue pagar. Eu não sei. Pode ser uma crise na sua família. Pode ser um filho rebelde que saiu de casa e você não sabe como resgatá-lo. Eu não sei. Mas eu sei que o nosso Deus é um Deus de vitória. Então nesse momento eu quero orar com você. Coloque a sua mão no seu coração e apresente diante de Deus aí o seu gigante nessa hora. E vamos pedir para que Deus ele entre na sua causa e peleje a sua guerra. Jeová Sabaoth, Senhor dos exércitos, Ele está ao nosso lado. Querido Deus e